Quer entender tudo o que acontece no novo filme do He-Man? Eu vou te explicar agora, final explicado e toda a história do filme de Mestres do Universo, que é o nome oficial aí do filme. Então fica comigo até o final desse vídeo para entender absolutamente tudo de Eu Tenho a Força! Vamos lá! Eu tenho a força. Fala pessoal, JM Carneiro aqui, trazendo tudo pra você de He-Man. Já saiu nossa primeira análise, primeiras impressões, saiu cenas pós-créditos explicadas e agora saindo pra você a história do filme, todos os spoilers do filme revelados aqui nesse vídeo pra você, beleza? E nessa sexta vai sair também a nossa análise completa, onde aí sim eu vou abrir meu coração sinceramente pra vocês, falar tudo que eu gostei e o que eu não gostei desse filme, tá? E revelar de uma vez por todas se vale a pena ou não você ir ao cinema, então não perca minha análise completa. Para isso, se inscreve aqui no canal, tá? E com o sininho você vai ser avisado quando esse e os próximos vídeos aqui do Cultura Pop Cia saírem para você. Aqui a gente cobre tudo da cultura pop. Vamos lá, vamos começar com a história desse filme, que é assim, ela é diferente do desenho, pelo menos em parte. Por exemplo, a gente sabe que a mãe do He-Man, ela é humana, ela é da Terra, ela não é de Eternia. Então, esse lado é mantido. E aí, quando logo no começo do filme, com o He-Man ainda criança, o Esqueleto com a sua trupe invadem, né, Eternia para dominar o lugar, e eles conseguem dominar o lugar, acho que é a primeira vez na história que o Esqueleto ganha, pelo menos por um tempo. A feiticeira manda o He-Man para a Terra com a espada, então ali ele se torna o escolhido, ainda criança, para deter os poderes de Grayskull. E aí então ele é enviado para a Terra, só que nesse caminho até a Terra ele perde a espada. Ele não era para ele ter soltado a espada, mas ele soltou a espada. A espada foi para um canto, ele foi para o outro. Então 15 anos se passaram com Eternia nas mãos do Esqueleto. Ele botou a rainha e o rei como prisioneiros e o Esqueleto quer a espada para ficar ainda mais poderoso, porque só ser o rei de Eternia não serve para ele, ele quer mais. Então, até quando se diz, ele não tem uma motivação, ele até tem. Ele queria conseguir conquistar a Eternia, só que quando ele consegue, ele quer ter mais poder, ele quer se tornar o cara dos poderes de Grayskull. Beleza. E aí a gente tem o He-Man na Terra durante 15 anos procurando essa bendita espada e ele não acha. E aí, ele sai com uma garota, ele conta que ele é de um outro planeta, de um outro lugar e ninguém acredita, o cara que ele mora junto não acredita, né? Ele tem um trabalho no RH que ele detesta aquele trabalho. Ele quer voltar para casa e para voltar para casa ele precisa da espada. Eis então que chega uma mensagem no celular dele dizendo, eu comendo as palavras, dizendo que encontrou a espada dele. Ela está numa loja em exposição com um guerreiro, um personagem ali inventado dentro da trama ali do filme. E aí então ele rouba a espada desse lugar, e quando ele rouba a espada desse lugar, ele é perseguido pelo Fera, sim, o Homem-Fera dos desenhos. Eu adoro os nomes desse desenho, né? Acho que tirando um ou outro, né, tipo Eternia. Eternia, tudo bem, lembra Eterno e tal, mas é um nome um pouco diferente, né? Teela é um nome diferente. Agora He-Man, Esqueleto, o Fist, que mais? Fera, ajudante do Esqueleto, caramba, esqueci o nome dela agora. Enfim, o Mentor, né? Pô, tudo nome óbvio, né? E o filme brinca com isso, mas vamos voltar aqui pra história. Então ele é perseguido pelo Fera, só que aí a Teela aparece e salva ele do Fera. E aqui, eu já vou até adiantar um pouco a minha crítica do filme, é que o Príncipe Adam, quando ele não é o He-Man, ele é um grande bocozão. E até certo ponto, nos desenhos é assim, mas as pessoas acham que ele é assim. Né? Ele não quer nada com nada, na hora do perigo ele some, então as pessoas consideram que ele fugiu. Né? Então as pessoas ali de Eternia acham que ele é covarde, mas na verdade ele não é, né? Porque ele é o He-Man. E aí quando ele é o He-Man, ele é casca grossa pra caramba, né? Ele não é bocozão. E aí mais pra frente, quando ele se transforma a primeira vez em He-Man, ele continua com a mesma personalidade de Adam. Então aqui foi uma adaptação que me incomodou, sabe? Fugiu muito do cerne do personagem, né?
E às vezes o problema não é fugir do cérebro do personagem. Quando sai, foge e funciona, é legal pra caramba. Mas nesse caso, me incomodou, né? Mas vamos voltar. Então ele tá com a espada, mas ele não lembra as palavras que ele tem que falar pra ter o poder e conseguir voltar pra casa. Então ele tem a espada, mas não serve pra nada a espada. Aí o Fera começa a correr atrás dele, no meio da cidade. Aí a Tila aparece e com a nave dela, eles conseguem voltar pra casa. Só que quando ele chega lá, Eternia tá toda destruída nesses 15 anos que se passaram, né, desde que ele fugiu de lá. O esqueleto comandou tudo e tá tudo um horror. E aí tem meio que uma resistência escondida, né? E lá tá o Fisto, lá tá, né, aquele cara com a cabeça sai, lá tá o mentor, tá uma galera lá, tá todo mundo lá. E aí nós temos um problema, ninguém acredita que ele é o Príncipe Adam, porque ele também não consegue usar a espada. Então fica nessa. Só que o esqueleto e a equipe dele descobrem que esse lugar que eles estavam escondidos. E eles invadem lá. E lá, no momento em que o He-Man tem que enfrentar o Mandíbula, outro nome excelente, né? Ele finalmente consegue virar o He-Man. E aí que tá a questão. Nessa primeira vez que ele vira, ele continua sendo um bocazão. E não deveria ser assim. Lembra muito a questão do Shazam no filme dele, né? Só que ali ainda é explicável. E eu gosto dos filmes do Shazam, tá? Principalmente do 1. Porque assim, ele é uma criança que do nada ele ganha poderes e vira um cara grandão, super poderoso, super forte, que tem um monte de poder. Então faz sentido. É uma criança, né? Um adolescente e tal, que ganha poderes do nada. Então ali faz sentido ele ficar deslumbrado com aquilo. Agora o Adam não era pra ter sido assim, né? Então é uma coisa que me incomodou bastante. Então ele vira um bocazão, mas ele consegue derrotar o Mandíbula e eles conseguem fugir. E aí eles fogem. E aí eles então armam um plano de tentar chegar até o esqueleto e salvar a família dele, que tá presa, né? Só que aí temos um problema. Porque o esqueleto aparece para eles, né, numa mensagem holográfica, vamos dizer assim, nos céus, e fala que se o He-Man não se apresentar e entregar a espada para ele, ele vai matar os pais dele. E ele, que só quer paz, que não é um guerreiro, né? Ele fala, tá bom, eu vou lá entregar, vou enfrentar o esqueleto, vou derrotá-lo e vou ficar com a minha família em paz. E aí, bem na hora que ele chega lá, ele dá de cara com o pai dele, com o esqueleto. Aí tem uma luta do Fera com ele e outros capangas ali do esqueleto. A Maligna também tá ali nessa cena, tá em vários momentos do filme, né? É o nome que eu tinha esquecido mais cedo. E aí, acaba tendo uma grande destruição e o pai dele morre. Sim, outra diferença dos desenhos, né? Porque nos desenhos o pai dele tá vivo, junto com a rainha e tal, tá tudo bem ali. Mas aqui não, o pai dele morreu, né? Isso é definitivo. No filme, ele não volta depois não, tá? O pai dele morreu, e aí com o pai dele morto, ele acaba sendo capturado. E aí, aquela coisa do roteiro, né? Eles botam todo mundo numa mesma cela. Todo mundo lá. Tá a rainha, tá o mentor, tá a Tila, tá o gato guerreiro, né? Tá o Fist, tá todo mundo lá. Tá todo mundo lá, tá geral lá. E aí, usando a sua motivação, as suas palavras motivacionais, que ele é muito bom nisso, o Príncipe Adam convence todo mundo a se unir e escapar. E eles escapam. Eles conseguem escapar. E aí, eles estão indo em direção ao esqueleto. Por quê? O esqueleto não está mais lá, porque ele pegou a espada. Então o He-Man não estava mais com a força naquele momento. O esqueleto estava indo até Grayskull para fazer ali um ritual para conseguir os poderes de Grayskull. E ele tenta e não consegue. Por quê? Não é qualquer um que vai ter a espada e que vai conseguir ter os poderes, né? É uma escolha. Então a feiticeira escolheu o Adam. Então os poderes são do Adam. Ele foi uma escolha. E esses poderes só vão funcionar com o Adam. E aí eles invadem lá Grayskull, tem várias cenas de ação, muito da hora, diga-se de passagem, entre vários personagens, entre vilões e heróis clássicos, né, do lore, né, do He-Man. Mas a principal luta é o He-Man contra o esqueleto, é isso que a gente quer ver. E eles lutam. Mas primeiro o He-Man só quer paz, não quer luta, né, não quer ser aquele cara casca grossa dos desenhos, né.
Ele quer paz, ele quer conversar com o esqueleto, vamos conversar, pra que lutar, não sei o quê. Aí o esqueleto fala, conversar é o caraca, né, pra não falar outra palavra. Conversar nada, vamos pra ação. É isso, pô. O melhor personagem da história do Jared Leto. Sim, o esqueleto nesse filme é o Jared Leto. Por que é o melhor personagem dele? Porque ele não aparece, né? A gente não vê o rosto do Jared Leto, por isso que é bom. E aí temos luta, muita ação, umas cenas em câmera lenta desnecessárias. Me lembrou o Zack Snyder, não sei porquê, né? Nem usa câmera lenta o Zack Snyder, né? E eles se enfrentam. E aí, obviamente, o He-Man ganha. Aí na hora que o esqueleto tá perdendo, né, definitivamente, ele fala, você não quer conversar? Vamos conversar. A hora de conversar acabou. Eu tenho a força. Uhul! Muito bom, muito bom. E aí eles ganham. E aí no final tá tudo uma paz. E aí outra diferença, né, do desenho pro filme. Aqui todo mundo sabe que o He-Man, que o Príncipe Adam é o He-Man. No desenho não é assim, né? No desenho não é assim, a galera não sabe. Aqui não, todo mundo sabe. Eles brincam com isso, né? Até como uma forma de falar assim, putz, mas será que no desenho eles não sabem mesmo? Na minha opinião, eles não sabem. É a mesma coisa do Superman, né? Bota o óculos, tira o óculos, ninguém sabe que Superman e Clark Kent é a mesma pessoa. He-Man também, ele bota aquela roupinha lá, fica forte, ninguém sabe que o Príncipe Adam é o He-Man, né? O cabelinho igual, o rosto é o mesmo. Mas a questão é que a roupa mudou, se a roupa mudou, você não é a mesma pessoa. Olha só que bacana, né? Então, eles até brincam com isso, né? Porque no final do filme eles vão pra uma outra aventura e o He-Man, o Príncipe Adam fala, só um minuto, eu preciso resolver um negócio. E aí ele volta como He-Man, né? Enfim, isso acaba sendo engraçado. E aí a gente tem as 3 cenas pós-créditos, que você pode ver a minha análise completa delas, explicando o que elas significam para o futuro da franquia, aqui na tela. Então clique aqui e saiba tudo, absolutamente tudo, sobre He-Man, Mestres do Universo. E nessa sexta a gente volta com a nossa análise completa, então não perca mais nada.